Uma vez eu estava na sala da casa à noite e todos já tinham ido dormir, quando do nada comecei a ter a sensação que estava sendo observado e comecei a me sentir meio mal e quis sair dali. Eu estava em uma rede e a desamarrei e foi quando do nada vi que havia alguém atrás de mim. Parecia ser uma mulher. Não liguei, porque achava que estava com medo e começando a ver coisas. Foi então que desliguei todas as luzes da sala e faltava desligar a da cozinha. Quando de lá vejo uma sombra de uma mulher e achei ser minha mãe, querendo me pregar uma peça. Até cheguei a chamá-la, mas não tive resposta. Quando cheguei na cozinha, para minha surpresa não havia ninguém lá. Corri para o quarto e no outro dia contei tudo para os meus pais, mas ninguém acreditou. Essa foi a primeira vez que eu vi algo assim. A janela do meu quarto é virada para a garagem, de frente para a rua. Eu nunca tive medo de barulhos ou algo assim. Sempre que meus cachorros latiam, eu abria a janela para ver o que poderia ser. Certa noite, meus cães começaram a latir de um jeito diferente, meio que com medo e com bravos ao mesmo tempo. Era de madrugada, entre 2:30 da manhã. Foi para levantar e abrir a janela, mas o Espírito Santo falou bem dentro de mim: não levanta, não olhe, e repetiu isso por 2 vezes. Como não sou boba, fiquei deitadinho e ouvindo os outros cachorros da rua latindo e choramingando, enquanto algo passava pela manhã. Quando eu contei, minha mãe já acreditou, mas muitos amigos não. Minha mãe sempre contava com os meus avós dela, que moravam numa chácara. Acho que no interior de Minas, isso provavelmente lá pelos anos 30 ou 40. Durante a madrugada, acordaram com o barulho de algo rodando. A casa de eles estava deitado. Meu bisavô, provavelmente metido e valente, quis abrir a janela para ver o que era. Minha bisavó implorou para que ele não abrisse, mas o aviso foi em vão. Assim que o meu bisavô abriu a janela do quarto, naquele breu ele levou um tapa na cara e voou longe, foi parar do outro lado do quarto. Correram e fecharam a janela e jamais souberam o que foi aquilo naquela escuridão. Anos atrás, estava visitando minha noiva, que mora no interior de Minas Gerais. Durante a meia-noite, perto de meia-noite, já havíamos ido nos deitar e estávamos conversando, nos preparando para dormir. Foi quando naquele silêncio reparamos na rua de trás, bem ao longe, bem longe. Os cachorros estavam nervosos, desesperados, latindo muito, e os latidos dos demais cachorros da casa vinham se aproximando, mas como se algo andasse na rua. E em cada casa tinha um cachorro, e eles passaram a latir para algo que via na rua. Até que enfim os latidos dos cachorros da casa dos fundos, porém ainda na rua de trás começaram. Não, bastando se identificaram a essa altura. Eu e minha noiva estávamos mudos. Foi quando provavelmente algo pulou no quintal dela. O barulho foi alto, tipo aquele boom. Senti, meu, e já lá. Então a coisa, ou seja lá o que fosse, passou a andar no quintal. Porém os barulhos dos passes que aquilo dava eram esquisitos. Era como se conforme andasse rastejasse os pés, fazendo um leve barulho na passada. Houve então um breve silêncio. Foi quando, seja lá o que fosse aquilo,
farejou a janela do quarto. Infelizmente, não me contive. Como sou da área de segurança, tenho porte de arma. Minha noiva então acordou meu sogro e resolveu sair para averiguar e nada, havia. Ficamos com o pé atrás. No dia seguinte, minha noiva foi na casa de um amigo de infância dela. Essa, por vez, contou que havia relatos de um lobisomem que estava rodando a cidade na madrugada. E detalhe, era o período de quaresma até hoje. Temos certeza que era um lobisomem ou no mínimo um chupa-cabra. Quando eu era criança, morei no distrito rural da cidade de Cachoeira Grande, pois minha mãe era professora de alfabetização. Nesse dito povoado, como as aulas eram voltadas para a alfabetização de jovens e adultos, elas aconteciam à noite. Isso foi em meados de 1999. O povoado não dispunha de energia elétrica e quem fazia a iluminação da escola era lampiões a gás. Quando minha mãe ia para lá, ficamos eu e minha irmã em casa, sempre em companhia de alguém mais velho, pois apesar da tranquilidade no local, minha mãe não confiava em nos deixar sozinhos. Nossa casa ficava a menos de 50 metros de um igarapé e não tinha banheiro dentro. O banheiro ficara fora da casa e foi na beira desse igarapé que uma das noites vi uma mulher, toda de branco, cabelos longos e igualmente brancos, também o que fazia menção de que estávamos chamando imediatamente. Correr para dentro e chamei a moça que ficava conosco. Ela também viu e se assombrou. Apesar do susto, não passou disso. Quando minha mãe chegou, contamos e ela não acreditou. Uma vez, eu estava na rua de madrugada, voltando para casa, e vi quando passou correndo na outra rua. Cortava a minha. O animal, muito grande e seco, ele passou bem rápido e nem olhou para mim. O interessante é que ele estava correndo em uma região de mata e onde ele vinha dava para o cemitério. A- o pior, não acreditaram em mim, mas foi isso que eu vi. Minha mãe contava que há vários anos atrás, uma tia minha passou a dormir sozinha em casa devido a meu tio começar a trabalhar à noite em uma firma. Então uma outra tia passou aí, dormir nessa casa com elas para lhe fazer companhia. Enfim, ocorre que minha tia havia acabado de mudar para uma casa que ela não conhecia seu passado ou algo assim durante a madrugada. A tia que havia ido ser a companhia acordou, angulada, com uma mão no seu pescoço. Ela conseguiu ver somente a mão, que era da cor preta. Quando ela conseguiu berrar, acendeu a luz do quarto, não havia nada. E ela dividia a cama com a minha outra tia, ambas ficavam aterrorizadas. Não passou muito tempo, meus tios se mudaram dessa residência. E isso foi nos anos 60.